queridas, o tema do nosso congresso esse ano é florescer. Só que esse não é só o tema do nosso congresso. No início desse ano, o Senhor nos desafiou a dar um nome para a nossa rede. E aí, orando, nós dizemos que florescer foi o nome que o Senhor resolveu nos dar para a rede de mulheres. Então, esse é o primeiro congresso da rede de mulheres florescer. Nós queríamos algo que pudesse representar aquilo que o Senhor tem feito em nós. E nós fizemos até a nossa camisa tem a nossa logo, né? E cada elemento representa algo que nós temos vivenciado como mulheres nesse tempo. A gente fala que... E eu tenho para mim que toda vez que o Senhor é aquele que muda tempos e estações. É o que a Bíblia diz. E toda vez que o Senhor tem uma estação nova ela traz o quê? Vestes novas. E uma estação nova também traz o quê? Um novo nome. E eu creio, como fomos ministradas ontem, que nós estamos debaixo de uma nova estação, debaixo de um novo tempo no Senhor. Eu não sei como você chegou até aqui, mas uma coisa eu sei, o Senhor tem algo para a sua vida neste lugar, amém? E quando nós escolhemos esse nome, florescer, uma das coisas que me chamou a atenção foi o significado do nome. E florescer significa criar flores, ou estar em flor. No sentido figurado, pode ser também estar próspero, desenvolver, medrar, se tornar notável, brilhar, distinguir-se. Eu achei tão interessante isso, porque o Senhor faz cada uma de nós únicas. E quando nós florescemos, nós nos distinguimos por quê? Eu gosto quando a Ana ela faz essa decoração cheia de flores diferentes. E eu acho tão lindas as flores diferentes, porque quando elas se juntam, ficam tão bonitas. E eu falo que assim é a nossa rede. Cada flor diferente, mas quando se junta, forma algo que fica tão belo. E conversando com a Ana hoje, sobre a decoração, quando eu cheguei aqui ontem, eu vi esse arco, na verdade na quinta-feira, que eu vi, e eu olhei para esse arco e eu falei, nossa, acho que eu vou pedir para a Ana Célia encher aquilo de flor. Eu quero muita flor. E aí quando eu cheguei aqui ontem, eu vi o arco, eu vi que nele tinha uns galhos, eu falei assim, não, mas eu vou falar com a Ana que eu quero mais flor. Eu acho que eu quero mais flor. E aí eu fui olhando para aquele arco ali, e o Senhor foi ministrando no meu coração assim, não precisa de mais flor. Porque é isso que eu vou fazer. Em meio a galhos secos, eu vou fazer florescer. Porque não vai ser um florescer natural. Vai ser algo que somente Ele poderia fazer. Sabe quando a pessoa olha para a sua vida e fala assim, mas como? Como é que você está nessa paz no meio dessa confusão toda? Como é que você consegue sorrir diante dessa situação? Como é que você consegue levantar da cama diante disso que você está fazendo? Não, é porque, assim, pode estar tudo seco. Mas o Senhor tem feito florescer o nosso interior. Amém? Obrigada, linda. E quando o Senhor ministrava isso no meu coração, eu falei, Ana, não precisa de mais flor. Não, vamos deixar assim. Porque eu creio nisso, sabe, queridas? O Senhor, Ele é aquele que eu falo que a unção é capacitação. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que quando o Senhor foi construir o tabernáculo, Ele ungiu pessoas para poder fazer as cortinas do tabernáculo. E eu creio nisso, existe uma unção para aqueles que decoram, uma unção para aqueles que cantam, uma unção para aqueles que dançam. E eu creio que tudo isso nos ministra. E algo que Ele colocou muito forte para mim existe algo que o Senhor quer fazer, que não é natural. Porque quando a gente fala florescer, talvez a gente crie uma expectativa, de que vai ser tudo... E eu brinco com as meninas que eu penso numa pessoa que gera expectativa. Eu amo gerar expectativa, gente. Eu não tenho expectativa pequena, não. Sempre tenho expectativa grande. Eu não sou daquelas. Eu sei que o pessoal fala assim, gera pouca expectativa para você não frustrar. Eu sei disso, E tem gente que fala assim, não, Uma amiga fala, o segredo da vida é baixa expectativa. Porque qualquer coisa que... Eu não consigo. Eu sempre tenho expectativa alta. Assim, eu me frustro muito, mas eu aprendi a lidar com a frustração.
Então, às vezes eu vou me frustrar, mas eu não vou parar de gerar expectativa. Principalmente no meu Deus. Porque se tem uma coisa que eu confio e creio é naquilo que Ele me diz. E eu não sei se o Senhor te falou alguma coisa. Eu não sei se diante da situação que você está vivendo, o Senhor te falou algo. Eu não sei se quando você veio para cá, o Senhor falou que Ele ia fazer algo na sua vida. Na igreja, esse ano, nós estamos debaixo de uma palavra na virada do ano, né, que seria o ano do crescimento. Queridas, e eu creio nessa palavra. Eu creio. Mesmo que existem áreas da minha vida que eu olho e está tudo seco. Mas eu creio. Eu creio. Porque a palavra fala que o deserto, né, no deserto vai surgir a flor. Ele vai fazer rios no deserto. Eu falava ontem com as meninas aqui que, não sei se vocês viram a reportagem que choveu no deserto do Saara. E como ficou lindo, né, aquelas lagoas que se formaram em meio ao deserto. E eu entendi aquilo como sendo um sinal do Senhor, para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E aí eu fui orar e buscar uma palavra no Senhor. E eu estava ali em Isaías 35, quando o Senhor fala que Ele vai fazer florescer. E eu falei, amém, eu creio que essa é a palavra do congresso. E aí na rede de mulheres, na última rede de mulheres, eu introduzi a palavra, eu falei, gente, é só um pouquinho, porque o Senhor vai falar mais para a gente sobre isso. E aí quando eu fui começar a me preparar a palavra, o Senhor foi mudando tudo. Eu falei, Deus, não, florescer é muita flor, Senhor. Florescer quer dizer que vai ficar tudo lindo, maravilhoso. E o Senhor me falou assim, mas o que é florescer? Eu falei, florescer? Para que florescer? Eu falei, para que florescer? Para ficar bonito. Fica tão bonita as flores quando elas florescem. E o Senhor me falava, mas para que as flores florescem? Eu falei, para a gente fazer enfeites? Para deixar o mundo mais bonito, para as coisas ficarem melhor? Não. E aí fui estudar biologia. Cadê a Alda? Nossa professora. Fui estudar biologia e fui procurar para que as plantas florescem. E eu descobri que elas não florescem só para ficar bonita, não, irmãs. Tem um para quê? Tem um motivo. Porque tudo aquilo que o nosso Deus faz tem um motivo. Tudo que o Senhor faz tem um para quê. E as plantas florescem, sabe para quê? Porque é o período de reprodução. As plantas florescem porque quando elas florescem, elas estão produzindo sementes que irão gerar novas vidas. Então, florescer tem um para quê? Sabe o que é? É para reproduzir. E reproduzir para quê? Para gerar novas vidas. E o Senhor me dizia assim aqui, eu vou fazer você florescer enquanto rede. Eu tenho um tempo de florescer para as mulheres, mas isso não é um fim de si mesmo. Porque tudo aquilo que nós fazemos, querida, é para alguém. E eu não sei se você sabe, mas nós estamos aqui para contar uma história. E uma história que não é nossa. Eu gosto, né, da palavra história em inglês, que eu não sei falar inglês, então os que falam inglês aí, perdoem a minha pronúncia, que é history, né? E eu acho interessante que é interessante o his story, a história dele. Nós falamos a história de alguém. Existe alguém que é o centro da nossa vida. Existe alguém que é pelo qual nós vivemos. Existe alguém que é o motivo do nosso louvor, da nossa adoração. Existe alguém que quando nós não queremos levantar da cama, é aquele que nos faz levantar da cama. Existe alguém que diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação, nós podemos olhar e com os olhos fitos nele, nós conseguimos até andar sobre as ondas. Existe alguém. E o florescer que o Senhor quer fazer nas nossas vidas não é sobre nós, é sobre Ele. A Bíblia fala para que todos vejam, saibam e considerem que foi o Senhor, as mãos do Senhor que fez isso. Então chegou o tempo de florescer na sua vida, irmã. Eu vou falar de novo. Chegou o tempo de florescer na sua vida. Mas não é sobre você. É sobre aquilo que Ele vai fazer através de você. Então, por isso que nós vamos florescer. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? E é interessante que às vezes nós oramos e pedimos tantas coisas ao Senhor e nós não recebemos. E a Bíblia lá em Tiago fala assim, em Tiago 4:3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. E muitas vezes nós não temos experimentado aquilo que temos gerado no Senhor, porque nós pedimos para nós mesmos. Senhor, salva meu filho. Senhor, muda a história do meu marido. Mas para que você quer que mude a história? Para eles viverem para você?
Para o seu filho ser do jeito que você quer? Para ele viver a vida que você sonhou para ele? Porque se Deus mudar e salvar a vida do seu filho e mandar ele lá para a Ásia Central, onde a igreja é perseguida? Existem muitas mães que no lugar de Maria não permitiriam que Cristo fosse à cruz. Para que você quer que o Senhor salve o seu filho? Para que você quer que o Senhor restaure o seu casamento? Para que tudo seja da forma que você quer e planejou? Ou será que é para a honra e glória dele, e aquilo que é dele, ele faz aquilo que ele quer? Então, nós precisamos entender o que nós temos pedido e o para que temos pedido. Às vezes você tem pedido ao Senhor um emprego novo, às vezes você tem pedido ao Senhor para prosperar a sua vida, mas para que você quer prosperar? Para poder fazer tudo aquilo que você quer, aquilo que a sua alma agrada? Porque muitas vezes a bênção do Senhor pode nos fazer perder o quê? Perder o próprio abençoador. A história que nós estamos contando não é sobre nós. Embora nós sejamos muito importantes, a Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. O Senhor nos ama de uma forma incondicional. Mas ainda assim não é sobre nós, é tudo sobre Ele. E nós precisamos entender isso. E aí eu fui pesquisar então sobre o florescer e eu descobri que quando a planta floresce, é a parte que ela está adulta. O florescer, ele tem relação com o amadurecimento. Eu achei isso tão interessante, que o florescer é a fase madura da planta. Então, quando nós falamos que chegou o tempo de florescer, nós estamos dizendo que chegou o tempo de amadurecer. Glória a Deus! Porque o nosso Deus vai buscar uma noiva. E eu gosto do nosso pastor, o pastor ele tem uma ministração sobre relacionamento, que direto a gente faz, já tem um tempinho que a gente não pede para ele pregar para os jovens, né, pastora? A gente sempre pede para ele pregar, que é o quê, né? Como é que escolher alguém? E ele sempre fala que tem que escolher, tem que ter o quê? Uma equiparação. Você tem que ter alguém que está ali, equiparado com você em diversos níveis ali. Nós somos a noiva de quem? Ixi, tem alguém que ficou com dúvida. Nós somos a noiva de quem? De Cristo. Pensa no noivo maduro, que é perfeito, que não se ofende, que não tem crise, que sabe quem é o nosso noivo. Você acha que ele vai casar com uma noiva insegura, que não sabe quem é, que não sabe que pode, que qualquer coisinha fica milindre, que qualquer coisa que fala se ofende, que qualquer coisa machuca? Nós precisamos amadurecer, porque o nosso noivo é maduro. E aí, quando o Senhor foi me falando isso, eu fui pensar, então, o que precisa para amadurecer, né? Aí voltei eu lá, né, no Google, procurar lá, né, nos artigos lá de biologia, o que fazer para a planta amadurecer. Aí fui lendo um monte de artigo lá do que a planta faz para amadurecer. E aí eu peguei alguns pontos que apareciam em comum em vários deles. E eu encontrei 5 pontos que faz com que a planta amadureça, aliás, que a planta floresça. Aí vai lá comigo em João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 4, fala assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Amém. E aí vai um pouquinho para mim, pula um pouquinho para João 8. João 8, versículo 12. Fala assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O primeiro ponto que a planta precisa para florescer é de luz. Mas não é pouca luz, não. Porque para florescer mesmo, aqui no artigo estava falando que tem que ser muita luz. Fala assim, ó, a quantidade de horas exposta à luz é fundamental para uma planta e essencial para a sua floração. Quanto mais sol, mais flores. Você quer florescer, querido? Nós precisamos nos expor à presença dEle. E quanto mais nos expomos à presença dEle, quanto mais luz permitimos do Senhor que entre em nossas vidas, mais nós iremos florescer.
Né, eu costumo dizer que é como, sabe quando a gente está na praia, a gente está ali, né, e o sol ele vai queimando a nossa pele? Ele vai provocando mudanças em nós, a gente nem percebe, né? Às vezes umas vão ficando aí, né? Umas descascam, umas ficam mais morenas, assim, né? Umas já ficam mais vermelhas, né? Eu sou daquelas que você fica super... A Sônia deve ficar morena que nem eu, né? Que aí pega assim na gente, já está tudo ardendo. Gente, eu começo a descascar antes de voltar. Eu acho um desaforo. Fico, poxa, antes de voltar já estou descascando. Mas só expor ao sol, ele já começa a fazer transformações em nós. Imagina quando a gente se expõe ao sol da justiça. O que acontece na nossa alma? O que acontece no nosso espírito? Quando nós nos expomos à presença do Senhor. Querida, a Bíblia fala que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. A Bíblia fala que Moisés, ao subir ao monte, ele passou ali 40 dias. E quando ele desceu, a face dele brilhava como o sol. Ele teve que usar um véu, porque as pessoas não aguentavam olhar para o rosto dele. Tamanho o brilho que era. Por quê? Porque ele se expôs à presença da luz. A grande questão é o quanto as pessoas que convivem conosco têm visto a ação dessa luz em nós. Será que temos nos exposto suficientemente à luz para que possamos florescer? Porque o Senhor liberou uma palavra para nós como mulheres. Porque algo que eu tenho visto é que o florescer tem sido trabalhado em várias igrejas. Eu vi vários, depois que nós escolhemos o nome da rede, foi mais para o início, nós guardamos o nome, né, em segredo para poder lançar no congresso. Pensa a mulher guardando segredo, gente. Nós ficamos assim, não, nós não vamos contar para as meninas, nós não vamos mostrar. Ah, não, vamos mostrar só a arte da camisa? Ah, não, a gente precisa mostrar a arte, né, gente? Porque como é que a gente vai... Né, então vamos mostrar a arte. Ah, então tá, então vamos falar só o tema do congresso, não vamos falar ainda que é o nome da rede, não. Né? E aí a gente pensou, mas a gente não vai mesmo poder contar para elas, né? Que a gente estava doida para contar, né? Que já estava definido. E depois que a gente definiu o tema, eu vi vários congressos de mulheres, e eventos de mulher, e acampamento de mulher para florescer. E sabe o que eu entendi? Isso é algo que o Senhor tem para as mulheres. Não é só sobre nós, mas é algo que Deus tem para a noiva dele. É tempo de florescer, querida. É tempo de florescer. Não é tempo de viver em deserto, não. O deserto vai florir. É o que a palavra dele diz. Então, nós precisamos nos expor à luz. Mas não é só a luz. O segundo ponto, vai lá comigo em Mateus 4. Mateus 4:4. Fala assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O segundo ponto para florescer, que eu encontrei em comum nesses artigos, é o adubo. É o alimento. A planta, ela precisa de nutrientes. E aí fala assim, quanto mais bem alimentada, com macro e micronutrientes, a planta for, mais energia ela terá para florir. A disponibilidade de nutrientes como potássio, fósforo é fundamental para o desenvolvimento das flores. Fala assim para sua irmã, você precisa de vitamina B. Bíblia. Gente, nós somos a geração que menos lê a Bíblia. Nós precisamos de vitamina. Quer florescer? Irmã, tem que entrar na vitamina B. Porque sem Bíblia a gente não floresce. A Bíblia fala que o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Está lá em Daniel. Por que o povo de Deus muitas vezes tem sido um povo fraco? Por que o povo de Deus a gente não tem visto proeza? Porque nós não temos conhecido o nosso Deus. Porque quando eu conheço o nosso Deus, eu sei quem sou. Como é que eu descubro quem eu sou? Quando eu sei quem é meu Deus, porque eu sou imagem e semelhança dele. Lembra de Pedro? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro virou e falou assim, tu és o Cristo. E ele falou assim, tu és Pedro. Quando nós dizemos ao Senhor quem de fato Ele é, descobrimos quem Ele é na nossa vida, Ele nos revela quem nós somos nele. E muitas vezes nós vivemos a vida nessa terra sem saber quem nós somos, porque nós não sabemos quem é o nosso Deus. E aí você acha que você é qualquer uma. Você acha que diante da luta e da dificuldade você não vai conseguir prevalecer, porque você não sabe quem você é. Já viu aquela imagem eles falam, né, o elefante de circo, que está lá, porque eles prendem ele pequenininho,
né? E aí ele não consegue arrancar na estaca. E quando ele cresce, embora ele pese ali toneladas, ele continua achando que não consegue sair da estaca. Porque ele não sabe o tamanho da força que ele tem. Querida, você não tem noção de quem você é. Você tem noção daquilo? A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é aquele que habita nas nossas vidas. Você está entendendo quem habita em você? Você está entendendo que muitas diante da situação, o que nos falta, na verdade, é levantar e pôr e falar assim, opa, aqui não. Está brincando com quem? Está pensando que é quem? Não, pode voltar agora, de onde você veio. Eu preciso saber quem eu sou. Diante do desânimo, peraí, não. Eu declaro sobre a minha vida o ânimo e a força do Senhor. Eu olho para os montes e eu sei de onde vem meu socorro. Agora pode estar tudo seco, mas o Senhor falou que vai florescer. E se o meu Deus falou que vai florescer, eu creio nessa palavra. Porque essa palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. Então, nós precisamos, eu vi uma pesquisa de 2019, foi a mais recente que eu achei. Ela é uma pesquisa que fala dos Estados Unidos. Que 32% dos evangélicos liam a Bíblia frequentemente. Eu já vi uma pesquisa que 80% dos cristãos hoje não leem Bíblia. Nunca leram a Bíblia toda, nem uma vez. Aí pensa só, comigo aqui. Pensa abaixo que o pastor está passando ali para ele não ver isso. Né? Se eu nunca li a Bíblia, e eu sirvo um Deus que se revelou através dela, como é que eu posso falar que eu conheço esse Deus? Por aquilo que eu ouvi as pessoas falarem? E será que nós estamos vivendo como Jó? Antes do 42? O Jó antigo? Eu te conhecia de ouvir falar? E muitas nós estamos conhecendo e vivendo o Evangelho de ouvir falar. As histórias que ouvimos contar. Porque não conhecemos de verdade o nosso Deus. Porque o nosso Deus se revelou através de um livro, e nós não lemos um livro ao qual Ele se revelou. Quer florescer, querida? Eu não sei se você tem passado por um momento, alguma área na sua vida que está seca. E que essa área precisa ser irrigada. E que essa área precisa ser o quê? Molhada, encharcada da presença do Senhor. Eu não sei se existe alguma situação que você precisa vencer e enfrentar. Na minha vida, eu sei que eu tenho. Agora, se você quer vencer isso, querida, você precisa devorar a palavra. Nós precisamos comer a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir as Escrituras. Muitas vezes nós não temos fé porque nós não conhecemos aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Nós somos fracas na fé. Nós precisamos ler essas Escrituras. Nós não temos desculpas, queridos. Nós não temos desculpa. Nós vivemos em um país onde a Bíblia pode ser lida. Você tem noção do que é isso? Porque existem países em que esse livro não pode ser lido. Existem países, ainda hoje, né, eu sigo um grupo que faz trabalhos ali na igreja perseguida na Ásia. Gente, e quando você vê os relatos, tem hora que eu fico com vergonha. Tem hora que eu vejo as fotos, eu choro. Porque eles não podem sequer falar do Evangelho. E eles podem sequer portar a Bíblia. Existem igrejas, queridos, que existe uma Bíblia para toda denominação. E aí eles vão revezando, cada semana a Bíblia fica com uma família. Imagina você ter acesso à Bíblia, cada família da igreja ter acesso à Bíblia durante uma semana. Isso nos nossos tempos. E nós não valorizamos isso aqui. Nós não valorizamos. Eu não gosto de ler, querida, você pode ouvir a Bíblia. Eu não entendo a Bíblia, querida, você pode procurar a versão que você mais entende. Gente, nós somos indesculpáveis. Eu não gosto de ler, mas você fica lá no Instagram um monte de coisa lendo, um monte de coisa. Eu não tenho tempo. Tem um botãozinho no aplicativo que dá para você clicar lá e ver o tempo que você está passando nele. Aí você vê lá, né? Quantas horas você passou na semana. A semana tem 168 horas. Vê quantas horas você ficou lá. Mas não dava tempo. E depois nós não sabemos porque não estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos o quê? O segundo ponto para florescer: nutrientes, adubo, palavra. Nós precisamos nos expor à presença de Deus. Precisamos nos expor à palavra dele nas nossas vidas. Mas não é só isso.
Eu achei um terceiro ponto, querida. E eu nem sei se eu falo. Vai comigo lá em João 15. João 15, 2 fala assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Sabe o que faz uma planta florescer? Florescer mais? As podas. Podar faz a planta florescer. E para que a poda? Olha só o que eu achei no artigo, eu achei tão interessante. Fala assim, ó: a poda estimula a frutificação e a floração. Então, quando nós somos podados, como a Bíblia fala, nós vamos o quê? Frutificar mais. E é por isso que o Senhor, de vez em quando, faz umas podas em nós. É só comigo, gente? Poda vocês também? Amém. Se não ia falar com ele, é pessoal? Porque, nossa, direto. Misericórdia. Né? Mas a poda não é só para isso. A poda também permite modelar a planta enquanto ela cresce. Então, enquanto você poda, você vai, né, ali fazendo aquele trabalho para ela ficar ali do jeitinho que você quer. Então, o Senhor poda para quê? Para nos modelar. Porque às vezes a gente não está muito entrando na forma dele. E aí a poda vem e fala: opa, não, aqui é um pouquinho mais para cá. Mas a poda não é só para isso. A poda também reduz o quê? O risco de quedas, de quebrar, porque se o galho cresce muito, ele pode acabar o quê? Ficando pesado, ele quebra. Então, você poda antes, porque se você podando antes, aquilo não precisa ser o quê? Quebrado. Querido, o Senhor não quer te perder, Ele não quer te quebrar. Então, por isso que muitas vezes Ele vai o quê? Te podar. Dói? Dói. Mas ajuda a crescer, ajuda a florescer. Mas não é só para isso também não. Sabe para que também a poda serve? Para evitar doenças, porque senão vai acumulando ali, né, umidade, né, vai acumulando os nutrientes que não foram absorvidos. Então a poda também é para manter o quê? A nossa saúde. A poda nos mantém saudáveis. Só que muitas vezes quando o Senhor nos poda, e se eu não me exponho à presença dEle, se eu não leio a Bíblia, quando vem a poda, eu acho que eu vou morrer. Falo: Deus, agora eu não dou conta. Existem momentos e situações da nossa vida que dói tanto, né? Que parece falar assim: Deus, agora já foi, agora eu não vou conseguir mais não. Mas as podas vêm, muitas vezes para tirar os excessos. As podas vêm, porque muitas vezes nós não estamos da forma e precisamos ser moldadas. Porque lembra que não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. É sobre aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Então, quando estiver nos momentos de poda, né, a Bíblia fala, né, do momento quando o profeta desce ali à casa do oleiro. E a Bíblia fala, nos compara como vasos de barro. E o vaso, ele não pode dizer ao seu Senhor como é que ele deve ser. Porque muitas vezes, né, a gente gosta de dar umas opiniões para Deus, né? Eu sou assim, não sei você, mas às vezes eu gosto de opinar. E eu falo: Deus, eu queria tanto que isso aqui fosse assim. Ai, Deus, eu queria que fosse desse jeito. Oh, Deus, isso aqui, pensa, Senhor, se eu fizesse assim, assim, assim. Só que Ele faz do jeito dEle. Nós precisamos aprender a deixar que o Senhor seja Deus nas nossas vidas. E confiar que Ele tem o melhor para nós. Então, talvez você tenha enfrentado situações em que você não tem tido o controle delas. E eu não sei você, pensa uma pessoa que sofre quando não está no controle. E como o Senhor tem trabalhado isso comigo, gente? Tipo, você não vai controlar tudo. Eu fico: Senhor, glória a Deus, o Senhor é bom. E você sabe o que eu tenho descoberto? É que muitas vezes não, na maioria das vezes fica melhor do que o jeito que eu faria. Porque é interessante, né? O Senhor sabe o que fazer. Nessa situação que você está enfrentando, nessa situação que você tem vivido, o Senhor sabe o que fazer. Ele sabe como agir. Porque Ele é Deus. Nós não somos. Ele é Deus. E Ele sabe o que nós precisamos. Nós precisamos confiar nisso. E o quarto ponto está lá em Hebreus 2.
Hebreus 2 fala assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Existe uma obra que o Senhor preparou para que você pudesse praticar. Existe algo que o Senhor preparou antes. Antes até mesmo, né, a Bíblia fala no Salmo 139, que o quê? Que Ele nos formou, né? E ali o que? Ele escreveu os nossos dias antes de qualquer um deles existir. Existe um plano do Senhor para a sua vida. Existe um propósito do Senhor da sua vida, porque nada que o Senhor faz sem propósito. Tudo tem para quê? Gente, a nossa identidade muitas vezes tem relação com aquilo com o qual nós fazemos. Se eu pedir para você me falar, né, me explicar o que é isso aqui, o que você vai falar, né? O que é um púlpito? Se eu falar assim, me explique o que é um púlpito, o que você vai falar? É o que um púlpito? O que é um púlpito? Me descreva um púlpito. Um negócio de acrílico. O que mais? Com uma base cromada? Um modo de apoio? Ele é de acrílico, ele é apoio, mas alguém que nunca viu um púlpito, como é que você vai explicar para ele, descrever? Ele vai colocar apoio e vou apoiar o quê? Uma palavra, a Bíblia. Então, quando eu descrevo ele, eu acabo dizendo também o quê? Para que ele serve. Muitas vezes a nossa identidade também vai ter relação com aquilo com que nós fazemos. Quando nós entendemos qual é o propósito. E muita gente acha que o propósito do Senhor é só para aqueles que estão aqui. Não, Deus chamou uns para pastores, né? E eu falo que Deus não é um mau gestor. Quantas pessoas existem nessa terra? Imagina se todo mundo fosse ser pastor. O Senhor não usa só pastores. Imagine só, o ministério é só quando eu estou aqui em cima louvando e cantando. Eu amo quando a Sônia está aqui ministrando a palavra, mas eu sei que o Senhor usa muito mais a vida dela quando ela está ali no salão trabalhando do que quando ela está aqui ministrando no púlpito. Porque o Senhor, Ele quer nos usar ali onde nós estamos. Ela é ministra do Senhor aqui, enquanto ela está com esse microfone na mão, nos ministrando com louvor. Mas quando ela está ali, com aquele secador, com aquela escova. Vidas podem ser alcançadas e transformadas através daquilo que o Senhor deu de dom para ela. E isso é o que nós precisamos entender. Existe um propósito do Senhor para as nossas vidas. E o quarto ponto é adequação. Se você quer florescer, você tem que entender qual que é o seu propósito, você tem que estar fluindo no seu propósito, você tem que estar no lugar adequado. Porque olha que interessante, não adianta, olha só o que eles escreveram lá no artigo, não adianta fazer tudo o que nós falamos acima e querer que lavandas floresçam em Manaus, ou ver a flor da Vitória Régia florescendo em Curitiba. Planta é sensível ao clima. Forçar a barra com adubo é inútil. As plantas são sensíveis ao ambiente e algumas delas não vão florescer em determinados locais. Portanto, procure conhecer a espécie antes de começar a cultivar na sua região. Sabe o que isso me fala? Nós precisamos saber quem nós somos, porque muitas vezes nós não estamos florescendo porque estamos andando nos lugares errados. Muitas vezes você não tem florescido porque você tem andado com as pessoas erradas. Muitas vezes você não tem florescido porque você tem frequentado lugares errados. Muitas vezes nós não estamos florescendo porque estamos dando ouvido para pessoas erradas. Em qual ambiente nós estamos andando? Em qual ambiente nós estamos convivendo? Quem tem falado das nossas vidas? De acordo com a psicologia, nós somos a média das 5 pessoas com a qual mais andamos. Pensa um casal, já viu um casal casado há muito tempo? Assim, uns 20, 30 anos? Repara para você ver. Esse fica parecido um com o outro. Esse fica parecido. Às vezes, quando começou o relacionamento, é totalmente diferente. Mas depois de 20, 30 anos, esse fica igual. Tem as mesmas chaturas, gosta das mesmas coisas, não gosta das mesmas coisas. Eles podem ser pessoas totalmente diferentes. Cada um tem a sua individualidade. Mas quando assim, alguém de fora olha e fala assim, gente, mas como esses dois parecem? Porque nós parecemos com quem nós andamos. Com quem nós temos andado, querido. E talvez você não está florescendo, ou nós não estamos florescendo, porque estamos andando com as pessoas erradas.
Talvez nós não estamos florescendo porque temos frequentado ambientes errados, ambientes que não cabem. Porque assim, o Senhor nos chamou para sermos santos. O Senhor nos chamou para sermos propriedade exclusiva dEle. O Senhor te criou com um propósito. E é vivendo esse propósito que nós iremos florescer. Nós precisamos entender e saber quem nós somos em Deus. Porque somente assim vamos dizer o que é aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então a adequação, o saber onde eu estou é muito importante se eu quero florescer. Querida, chegou o tempo de florescer. E o Senhor vai nos fazer florescer. E é por isso que nós precisamos ficar atentos a esse ponto. A cada um desses pontos, porque senão as coisas acontecem e passam. E a gente fica assim, nossa, e eu fiquei para trás. Não é tempo de ficar para trás. É tempo de vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu falei, Senhor do céu, eu achei que era só para a gente ficar bonita. Eu falei, Senhor, quando o Senhor falou que ia florescer, eu achei que é porque assim, né? Chegou o tempo das coisas, tudo fica boa. Isso é só notícia boa. Mas, na verdade, isso é notícia boa, querida, porque ser moldada pelo Senhor é bom. Porque a cada dia nós vamos tornando o quê? Mais parecidas com Ele. Não existe nada que possa nos dar mais prazer do que estarmos na presença do Senhor. A vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita. Nós vamos aprender a andar e a viver nessa vontade dEle. E o quinto ponto, se nós quisermos florescer, é a umidade. Aqui fala assim, a disponibilidade de água é um fator externo que influencia a floração. A água é fundamental para as plantas. Presta atenção nisso daqui, gente. Sem ela, os vegetais não conseguem absorver os nutrientes do solo para o seu crescimento. Sem a umidade ela deve chegar até a raiz dos vegetais, né? Encarregada de enviar líquidos para as folhas através dos caules. Porque senão, as plantas elas vão murchar, elas vão morrer. Então, sem umidade, eu não consigo o quê? Absorver os nutrientes. Lembra o que eram os nutrientes? A palavra. Então, sem umidade, eu não vou conseguir absorver aquilo que a palavra diz. E é interessante que vai comigo lá em João 7. João 7, 37. Isso mesmo? Desculpa, peraí. Aqui. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava dizendo, referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aos que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, o que é a água? O Espírito. A água é a presença do Espírito Santo das nossas vidas. E sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos o quê? Absorver os nutrientes. A gente não consegue entender aquilo que a palavra diz. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Mas é interessante que a água, ela precisa vir o quê? Ela precisa ir até a raiz. Eu preciso permitir que esse Espírito entre o quê? E sonde as profundezas do nosso ser. Os quartinhos escuros da nossa alma. Eu preciso permitir que o Espírito Santo venha, aquele que sonda e esquadrinha o nosso coração, que ele encharque aquilo que nós temos de mais profundo. Porque se ele não fizer isso, nós vamos murchar. Nós vamos morrer. Nós não vamos crescer. E esse é o ano do crescimento. Nós vamos ser encharcadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas eu achei interessante que existem 2 momentos em que a planta ela precisa de água, assim, de uma forma sobrenatural. Ela precisa da água para viver, mas existem 2 momentos que são cruciais.
E olha que interessante que o artigo falava. Em 2 momentos não pode faltar água. Após a semeadura e depois do transplante. Então, após a semeadura, não pode faltar a presença do Espírito Santo. Eu não sei o que você tem semeado em Deus, mas uma coisa eu creio, cada palavra que nós lançamos, cada oração que nós fazemos, são sementes que nós lançamos no Senhor. Só que para que essa semente venha germinar, eu preciso da presença de quem? Porque quem faz crescer é o Senhor. Né? A Bíblia fala, né? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, é a presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus, é que dá o crescimento. Então, quando nós estamos gerando algo em Deus, nós não conseguimos gerar algo sem que essa presença do Espírito Santo esteja nas nossas vidas. Então, no momento da semeadura, eu preciso ter a presença do Senhor. E outro momento importante é o quê? É no transplante. É o quê? Quando eu tirei a planta dali, vou plantá-la em outro lugar. Nesse momento aqui fala o quê? Depois do transplante, porque a planta está estressada e sensível, pois ela foi tirada do seu local. E mesmo com muito cuidado. No transplante, as pequenas raízes se rompem e se ressentem da mudança. Algo que Deus tem nos falado nesses dias é que chegou o tempo de florescer. Então, isso quer dizer que existia um tempo que eu estava antes, não é? Porque se vai mudar o tempo, concorda comigo? Se vai mudar o tempo, é porque eu estava vivendo um outro tempo, senão não tem mudança, não é? Mudança é só se for diferente. Então, quer dizer que eu estou aqui nesse tempo, e o Senhor falou assim, olha, chegou o tempo de florescer. Então, o Senhor vai me tirar daqui, e o Senhor vai me colocar aqui. Então, se eu estou vivendo esse tempo, eu não sei você, mas na minha vida, existem áreas da minha vida que estão secas. Existem áreas da minha vida que eu preciso de um agir sobrenatural do Senhor. Existem áreas da minha vida que eu dependo da graça do Senhor. Mas o Senhor está me falando assim, olha filha, eu vou te tirar desse lugar. Porque chegou o tempo de florescer. Chegou a hora de você sair daqui e vir para cá. Só que se eu fizer isso daqui, sem a presença do Senhor, as minhas sementes podem se quebrar. E eu posso me perder. Muitas pessoas se perdem nos momentos de transição. Muitas pessoas se perdem quando estão para receber a bênção. Muitas pessoas se perdem na hora que era para romper e para avançar. Elas se perdem. Porque se eu tentar transicionar sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, se no momento crucial na minha vida eu entender que, peraí, não, daqui eu vou fazer do meu jeito. Não, querido, eu vou me perder. Eu vou me perder. E isso é muito perigoso. A Bíblia fala a história do rei Ezequias, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu falar o rei errado. O que recebeu uma palavra de que ia morrer. Né? E aí, a Bíblia fala o quê? Que ele chora, o profeta fala, olha, coloca sua casa em ordem porque você vai morrer. A Bíblia fala que ele vira para o canto e chora, 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 e fala, Senhor, se lembra de tudo aquilo que eu fiz? Ele tinha sido um bom rei. E o Senhor, então, fala com o profeta, volta lá e fala para ele que ele tem mais 15 anos. Aí o profeta voltou lá e falou assim, olha, Deus ouviu o seu clamor, você tem mais 15 anos. E o que aconteceu nesses 15 anos? A palavra fala, então, que ele recebeu uma comitiva. Ele mostra tudo o que tinha no palácio. E o profeta fala, o que você fez? O que você mostrou? Ele fala, eu mostrei tudo. Eu mostrei tudo. Eles vieram me visitar, porque eu estava doente, né? Fiquei bom, eu mostrei tudo. O profeta falou, por que você fez isso? Tudo que você mostrou vai ser levado. E os seus filhos vão ser levados em cativeiro. E sabe qual foi a palavra dele? Boa essa palavra. Muito boa. E nesse período, Ezequias gerou Manassés. Manassés, segundo a história, foi o pior rei de todos os tempos que Israel teve. Manassés, ele chegou a queimar o seu próprio filho em adoração a deuses. Ezequias, no momento de transicionou, sem permitir ser direcionado pelo Senhor. Ele não entendeu que não era sobre ele, mas era sobre aquilo que Deus vai fazer através dele. E é muito perigoso quando eu vivo a minha vida sem um entendimento de legado, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha com legado. Nunca é sobre nós, é sobre aquilo que nós vamos deixar. O nosso Deus é um Deus que trabalha com legado. Eu te pergunto, qual legado nós estamos deixando nessa terra?
Porque se eu não me preocupar com o legado, eu posso acabar gerando coisas que vão em contra a palavra do Senhor. Querido, tudo aquilo que nós como igreja hoje lutamos e oramos contra, algumas questões ideológicas, né? Quando a gente fala aí, o pessoal fala a respeito do feminismo. Vai estudar quem são os teóricos do feminismo. Vai estudar quem são os teóricos do marxismo. Quer que eu te fale quem são? A grande maioria? Eu falo assim, aqueles que são cabeça, aqueles que iniciaram mesmo o movimento, aqueles que são mais citados, procura a história deles. É filho de homens e mulheres que serviam a Deus. E aí se levantam. Se levantam contra quem? Contra aquilo que vivenciavam em casa. Porque existem, infelizmente, pessoas que não pensam no legado. Eu vivo de aparência. Eu sempre costumo dizer que nenhum filho quer ficar de onde os pais querem sair. Uma coisa que minha mãe sempre dizia, que ela tinha preocupação de que as filhas delas quisessem o quê? Servir o Deus dela. Qual o Deus os seus filhos têm visto na sua casa? Qual Deus você tem apresentado no seu filho e para sua filha? Qual é o Deus? Ele tem prazer de servir ao Senhor? O ministério é aquela coisa cansativa, o culto é aquele que acaba tarde, os irmãos da igreja são aqueles que, só Jesus, servir em ministério é porque aquilo que... É isso mesmo que seus filhos estão conhecendo, de andar na presença do Senhor? Deus é aquele que afasta o meu pai e a minha mãe de mim? Como o seu filho conhece o seu Deus? Como as pessoas que estão ao seu redor conhecem o seu Deus? Eu me lembro que ainda católica, fazendo curso para ser professora de catecismo, eu vi uma vez, eu devia ter o quê? Uns 14 anos na época. E aí a freira virou e falou assim, acho que é porque eu era muito novinha, né? Tem que ter cuidado como é que você vive, cuidado como é que você anda, porque muitas vezes a sua vida vai ser o único evangelho que esses meninos vão ouvir por aí. E eu nunca esqueci disso. A nossa vida é o evangelho que nós temos pregado, querido. Não adianta eu pregar a palavra do Senhor aqui em cima e despregar ela na segunda-feira no meu trabalho. Não adianta eu ministrar o louvor, ministrar a dança aqui em cima e durante a semana eu despregar ela na minha casa. Nós precisamos permitir que o Espírito do Senhor, Ele nos enche, nos encharque. De tal maneira, querido, que as pessoas olharem para nós possam ver a presença dEle. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. O Evangelho, né, quando a gente lê a Bíblia ela tem um ator principal. Nós estamos contando uma história que não é nossa. A Bíblia fala que é como uma corrida, né? E eu imagino sempre como uma corrida de bastão, em que as pessoas estão ali correndo, e cada um passou o bastão. Né, o Senhor veio aqui, o próprio Deus esteve aqui na terra, e aí depois estava ali, né, os discípulos dele, e aí depois tem os discípulos dos discípulos, que a gente chama dos pais da igreja, né, quando a gente estuda lá, mas esses pais da igreja também deixaram discípulos, e aí a corrida, e agora, querido, o bastão está na nossa mão, e a Bíblia fala que existe uma nuvem de testemunha, que tem nos observado correr essa corrida, e a Bíblia fala que nós precisamos saber correr essa corrida, porque o Senhor está voltando. Sabe por que é tempo de florescer, querido? Porque nós precisamos ganhar aquelas que estão lá fora. Querida, eu não sei você, mas sempre que eu passo por situações muito difíceis na minha vida, eu olho para o Senhor e parece que tudo fica pequenininho. Quando eu olho para Ele, parece que o problema resolveu, não, ainda está lá, do mesmo jeito. Mas quando eu olho para Ele, parece que não tem mais problema. E eu fico pensando como pessoas conseguem passar por situações sem o Senhor. E existem mulheres que eu e você conhecendo que têm enfrentado situações terríveis, sem conhecer o Senhor. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? E nessa tarde o Senhor Ele quer nos alertar o quê? Existe um tempo novo. Chegou o tempo de florescer, querida. Mas não é sobre você. É sobre aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu amo quando Deus ele vai formar a nação de Israel e Ele separa ali Abrão. E Ele fala, olha, eu vou fazer deles o meu tesouro pessoal. Eu acho tão lindo essa expressão, né? Porque o Senhor Ele quer fazer deles um tesouro pessoal. Mas para que um tesouro pessoal? Para eles acharem que eles são os mais importantes? Que eles são o melhor que todo mundo?
Não. É para que as outras nações olhem para eles e vejam, aquele povo é diferente. É engraçado, eles têm um jeito de vestir diferente. Eles têm um jeito de falar diferente. Eles se comportam diferente. Olha como é que eles se tratam. Olha como é que eles são amorosos. Eu quero isso para mim também. E aí quando a pessoa pergunta, olha, por que vocês são assim? Por que você trata seu marido desse jeito? Por que seus filhos agem dessa forma? Por que você se veste assim? Nossa, por que você trata tão bem os seus funcionários? Nossa, por que você honra tanto o seu patrão? Nossa, por que você é tão diferente com seus clientes? Nossa, como você é educado no trânsito? Por que você é assim? Aí você pode falar, não, deixa eu te contar uma história. Existia um homem que amou tanto a minha vida, que mesmo sem eu merecer, ele me escolheu. Quando eu ainda estava afastada, eu era inimiga dele, eu nem sabia que ele existia. E ele foi para a cruz pela minha vida. E ele se entregou por mim. E quando eu encontrei esse amor ele entrou de tal forma na minha vida que eu não consigo guardar esse amor só para mim. Porque, querido, o fruto do Espírito é amor. É o que a Bíblia diz. Então, essa história de eu ser cristã, mas não conseguir amar, não cabe. A Bíblia mandou amar, não mandou gostar, e eu acho isso tão engraçado. Imagina a pessoa virar, né, seu marido, você vira para o seu marido e fala assim, eu te amo. Aí ele fala assim, eu gosto de você. Como se gostar fosse assim. Não, quero te dizer uma coisa, amar está acima de gostar. E se a Bíblia mandou amar, é porque nós precisamos amar. E é qualquer pessoa. Porque senão não seria o Evangelho. Até essa que você pensou, e agora? Também, é para amar também, porque se o amor habita na minha vida, e o Deus que eu sirvo, segundo a Bíblia, é o amor, eu posso amar qualquer pessoa, e transbordar deste amor para a vida das pessoas, porque, querida, a Bíblia fala que o amor encobre multidão de pecados, e existem muitas pessoas que precisam ser cobertas pelo amor que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Chegou o tempo de florescer, querida. Sabe o que isso quer dizer? Nós precisamos exalar esse bom perfume do Senhor. Existem vidas que precisam receber desse florescer que temos em nós. A minha oração nessa tarde é que nós possamos sair daqui encharcadas pela essa presença. A minha oração nessa tarde é que nós possamos sair daqui com mais fome dessa palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias ele levantaria o que um pouco tinha fome e sede, não de comida e bebida, mas da palavra dele. Chegou dizem que eu falo, Senhor, coloca em nós uma ferida de amor por ti. Senhor, coloca em nós, ó Deus, um fogo ardente pela sua presença, para que nós sejamos insaciáveis por ti. Senhor, se for preciso nos acorde de madrugada, Deus nos incomode, mas nós não sejamos mais nós mesmos. Queridos, nós precisamos ser mais parecidas com ele. Nós precisamos ser mais parecidas, e talvez você está assim, nossa, são muitos pontos, e eu preciso melhorar em todos eles. Eu também, querida, eu preciso melhorar em todos eles, sem exceção. Falando com você que eu queria uma palavra só assim, de que seria tudo flor, mas é o que dizem, né, as rosas também têm espinho, né, a vida é um mar de rosas, só que tem mais espinho do que pétala, às vezes, né, então, faz parte. E a gente fala assim, nossa, mas como é que eu vou fazer? É muita coisa para mudar, eu não dou conta. Como é que eu vou fazer isso tudo? Eu não sei nem por onde começar. E esse é o ponto, não é sobre você, é sobre ele. Não é você quem vai fazer. A gente só precisa permitir que ele faça. Porque tudo é dele, por meio dele e é para ele. Quem faz é ele, em nós. E tudo que o Senhor quer é o quê? Que nós possamos depender dele. Nós precisamos encontrar um lugar de dependência no Senhor. Um lugar onde só a presença dEle nos importe. Um lugar em que, se nós não tivermos a presença dEle, nós não iremos suportar. Porque, querido, o Senhor é tudo aquilo que nós temos. E nós não vamos conseguir prevalecer sem a presença dEle. Chegou o tempo de florescer. O deserto vai se tornar o quê? Vai comigo lá em Isaías 35, que eu já vou terminar.
Isaías 35, 1. Fala assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores e mostrará grande regozijo. E cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Querido, o deserto, a terra ressequida, o ermo vai se exultar. Vai florescer. O Senhor fará do deserto florescer. Não é através da sua força. Não é a partir de algo que você possa fazer na força do seu braço. Mas é algo que você permita que Ele faça, enquanto que você se expõe à presença dEle. Enquanto você se expõe na presença do Senhor. O principal fator para a planta florescer é o sol. Parece meio óbvio, mas muitas pessoas se esquecem que toda espécie clorofilada precisa da luz para crescer. E quando o assunto é flor, estamos falando de muita luz solar, e não apenas uma claridade. Quer florescer, querida? Nós precisamos sair do superficial e irmos mais profundas no Senhor. É tempo de irmos mais profundas no Senhor. Vai ficando de pé no seu lugar. Vamos orar. Nessa tarde o Senhor quer nos convidar para irmos para um nível mais profundo nele. E eu queria que você começasse a orar agora. Eu não sei como você chegou até aqui. E essa ainda é a primeira palavra do dia. Nós ainda vamos ter mais uma porção agora à noite. Mas eu queria que você já começasse a gerar. Senhor, se chegou o tempo de florescer, como eu devo me mover nesse tempo? Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, eu me coloco aqui, Pai. Eu me exponho à Tua presença. Eu me exponho a essa luz. Senhor, eu não posso fazer nada, Pai. Tu és tudo que eu tenho. Espírito Santo, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Amém. Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, o Senhor é aquele quem sonda e esquadrinha os nossos corações. Por isso, ó Deus, que o Senhor venha nos esquadrinhar nessa tarde. O Senhor é aquele quem sonda o nosso interior. Por isso, ó Deus, o que nós te pedimos é, Senhor, arranca de nós aquilo que não te agrada. Tira de nós, ó Pai, aquilo que tem nos afastado, ó Deus, da Tua presença. Deus, como o Senhor tem nos ministrado, ó Pai, talvez nessa noite entrou mulheres aqui, que se sentiam como galhos secos, mulheres, ó Pai, que têm enfrentado áreas na sua vida, ó Deus, em que muitas vezes elas não sabem o que fazer, que muitas vezes se sentem sozinhas, mulheres que muitas vezes não têm visto, ó Deus, caminhos, mulheres às vezes preocupadas, ó Pai, com questões familiares, com questões financeiras, com questões emocionais. Senhor, o Senhor sabe qual batalha cada uma tem travado, ó Deus. Mas o Senhor nos disse que no nosso deserto o Senhor fará florescer. Deus, a palavra deserto significa lugar da fala, é o lugar que o Senhor nos leva para falar conosco. Por isso, ó Pai, para aquelas que estão no deserto hoje, ó Deus, o Senhor venha nos dizer o que devemos fazer. Se existem lugares, mulheres que têm andado em lugares que não são adequados, que não já são mais os lugares que o Senhor tem para ela, Deus, que o Senhor venha mostrar qual lugar elas devam ir, qual mudança deve ser, ó Pai. Dai-nos fome e sede pela Tua palavra. Queremos nos alimentar de Ti, da Tua presença. E te pedimos, Espírito Santo, vem fluir em nós, vem fluir através de nós. Oh Senhor, nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença. Mais de Ti, mais da Tua presença.